31. Necessária. Eu fiquei paralisada e então olhei por cima do ombro para ver se havia alguém atrás de mim. Gladys era a mulher dele, sussurrou Jamie, quase silenciosamente. Ela não escapou. Gladys, disse-me Walter, indiferente à minha reação. Você acredita que eu tenho um câncer? Quais as possibilidades, hein? Nunca fiquei doente um dia na minha vida. Sua voz enfraqueceu até eu não poder ouvi-la, mas seus lábios continuavam a se mexer. Ele estava frágil demais para levantar a mão. Seus dedos se arrastaram até a beira do catre, na minha direção. Ian me deu um empurrãozinho adiante. O que eu devo fazer? Perguntei baixinho. O suor porejando em minha testa não tinha nenhuma relação com o calor úmido. Vovô viveu até os 101 anos, ofegou Walter novamente audível. Ninguém jamais teve câncer na minha família, nem sequer os primos. A sua tia, Regan, teve câncer, não teve? Ele olhou para mim com confiança, esperando uma resposta. Ian me cutucou nas costas. Bem, balbuciei. Talvez tenha sido a tia de Bill, admitiu Walter. Eu lancei um olhar de pânico para Ian, que deu de ombros. Socorro, disse, movendo a boca para ele. Ele indicou que eu pegasse os dedos tateantes de Walter. A pele de Walter estava branca como giz transparente. Dava para ver a débil pulsação do sangue nas veias azuis nas costas de sua mão. Eu a levantei com muito cuidado, preocupada com os ossos finos que Jamie tinha dito estarem tão quebradiços. Pareceu leve demais, como se fosse oca. Ah, Glade, foi duro sem você. Aqui é um lugar legal. Você vai gostar daqui, mesmo quando eu morrer. Muitas pessoas com quem conversar. Eu sei que você precisa ter a sua conversinha. O volume da voz dele caiu até eu não conseguir mais entender o que dizia, mas seus lábios ainda formavam as palavras que ele queria compartilhar com a esposa. Sua boca continuou se mexendo, mesmo que seus olhos se fechassem e a cabeça rolou de lado. Ian encontrou um pano úmido e com ele começou a limpar o rosto lustroso de Walter. Eu não sou boa em iludir, sussurrei, olhando os lábios murmurantes de Walter para ter certeza de que ele não estava me ouvindo. Não quero perturbá-lo. Você não precisa dizer nada, assegurou-me Ian. Ele não está lúcido bastante para ligar. Eu pareço com ela? Nada. Eu vi a fotografia dela. Ruiva, das fortes. Aqui, deixe-me fazer isso. Ian me deu o pano e limpei o suor no pescoço de Walter. Mãos ocupadas sempre fizeram que eu me sentisse mais à vontade. Walter continuou a murmurar. Eu pensei tê-lo ouvido dizer: Obrigada, Glade. Como isso é bom. Eu não notei que os roncos de Doc tinham parado. Sua voz familiar, de repente, estava atrás de mim, dócil demais para assustar. Como ele está? Delirante, sussurrou Ian. É por causa do conhaque ou da dor? Mais a dor, eu acho. Eu trocaria meu braço direito por um pouco de morfina. Talvez Jared produza outro milagre, sugeriu Ian. Talvez. Doc deu um suspiro. Eu passava o pano, absorta, no rosto pálido de Walter, ouvindo mais atentamente agora, mas eles não falaram de Jared novamente. Não está aqui, sussurrou Melanie. Procurando ajuda para Walter, concordei. Sozinho, acrescentou ela. Eu pensei sobre a última vez em que o havia visto. O beijo, a crença. Provavelmente ele quis ficar um tempo sozinho. Espero que não esteja por aí tentando convencer-se de novo de que você é uma talentosíssima atriz barra buscadora. Isso é possível, claro. Melanie gemeu silenciosamente. Ian e Doc murmuravam baixinho, coisas sem maior importância,
principalmente Ian atualizando Doc sobre o que estava acontecendo nas cavernas. O que aconteceu com o rosto de Peg? Cochichou Doc, mas ainda assim pude ouvi-lo com facilidade. O mesmo de sempre, disse Ian com a voz tensa. Doc fez um ruído de infelicidade sob sua respiração e estalou a língua. Ian contou-lhe sobre a estranha aula daquela noite e sobre as perguntas de Geoffrey. Seria conveniente se a Melanie tivesse sido possuída por um curandeiro, disse Doc. Eu tive uma contração, mas como eles estavam atrás de mim, provavelmente não notaram. Nós tivemos sorte de ser a Peg, murmurou Ian em minha defesa. Ninguém mais... Eu sei, interrompeu Doc, bondoso como sempre. Acho que eu deveria dizer pena que a Peg não tenha tido um interesse maior pela medicina. Sinto muito, murmurei. Eu fui negligente ao acumular os benefícios da saúde perfeita sem sequer ter uma curiosidade sobre as causas. Você não tem nada de que se desculpar, disse Ian, tocando meu ombro. Jamie estava quieto demais. Eu olhei em volta e vi que ele estava todo encolhido no catre em que Doc estivera cochilando. É tarde, observou Doc. Walter não vai a lugar nenhum hoje à noite. Vocês deveriam dormir um pouco. A gente volta, prometeu Ian. O que querem que a gente traga, vocês dois? Eu pousei a mão de Walter, afagando-a cuidadosamente. Seus olhos se abriram de repente, focando com mais consciência que antes. Você já vai? Ofegou. Você tem de ir tão rápido? Rapidamente peguei sua mão outra vez. Não tenho que ir embora. Ele sorriu e cerrou os olhos de novo. Seus dedos se fecharam em volta dos meus com uma força frágil. Ian deu um suspiro. Você pode ir, disse. Por mim tudo bem. Leve o Jamie para a cama dele. Ian varreu o cômodo com os olhos. Espere um segundo, disse. Em seguida, pegou o catre mais próximo dele. Não era pesado. Ele o levantou com facilidade e zelosamente o colocou ao lado do catre de Walter. Eu estendi meu braço ao limite, tentando não incomodar Walter, para Ian poder ajeitar o catre por baixo. Então ele me pegou no colo com a mesma facilidade e me colocou na cama ao lado de Walter. Os olhos de Walter nem tremeram. Eu suspirei baixinho, apanhada de surpresa pelo jeito casual com que Ian foi capaz de tocar em mim, como se eu fosse humana. Ian projetou o queixo na direção da mão de Walter agarrada à minha. Você acha que pode dormir desse jeito? Sim, eu tenho certeza que sim. Durma bem, então. Ele sorriu para mim, depois se virou e pegou Jamie no outro catre. Vamos embora, garoto, murmurou, carregando o menino sem muito esforço, como se ele fosse uma criancinha. Os passos silenciosos de Ian se dissiparam na distância, até não poder mais ouvi-los. Doc bocejou e foi sentar-se atrás da escrivaninha que ele construíra, com caixotes de madeira e uma porta de alumínio, levando a luzinha com ele. O rosto de Walter estava escuro demais para eu ver, e isso me deixou nervosa. Era como se ele já tivesse partido. Eu me consolei, olhando seus dedos, ainda fechados com força em volta dos meus. Doc começou a examinar alguns papéis, sussurrando quase inaudivelmente para si mesmo. Eu peguei no sono, ao ruído do suave farfalhar. Walter me reconheceu pela manhã. Ele não acordou até Ian aparecer para me escoltar de volta. Era preciso tirar os talos velhos do milharal. Prometi a Doc que traria o café da manhã antes de ir trabalhar. A última coisa que fiz foi afrouxar meus dedos dormentes, soltando-os da pressão das mãos de Walter. Os olhos dele se abriram. Peg, sussurrou ele. Walter? Eu não tinha certeza de por quanto tempo ele iria me reconhecer, nem se iria se lembrar da noite anterior. Sua mão se fechou no ar vazio, então lhe dei a mão esquerda, que não estava dormente. Você veio me ver. Que gentileza. Eu sei, com aqueles outros, deve ser difícil para você. Seu rosto.
Parecia que ele estava se esforçando um tanto para que seus lábios formassem as palavras, e seus olhos focavam e desfocavam. Era típico, cara dele, que suas principais palavras para mim fossem cheias de preocupação. Está tudo bem, Walter. Como está se sentindo? Ah, gemeu ele baixinho. Não tão... Doc? Aqui, murmurou Doc logo atrás de mim. Tem mais bebida? Ofegou. É claro. Doc já estava preparado. Ele manteve a borda de um frasco de vidro grosso nos lábios frouxos de Walter e verteu cuidadosamente o líquido castanho escuro em gotas lentas em sua boca. Walter estremecia à medida que cada gole descia, queimando-lhe a garganta. Escorreu um pouco pelo canto de sua boca e sobre o travesseiro. O cheiro feriu meu nariz. Está melhor? Perguntou Doc, após um longo momento vertendo lentamente a bebida. Walter grunhiu. Não parecia uma concordância, seus olhos se fecharam. Mais? Perguntou Doc. Walter fez uma careta e então gemeu. Doc praguejou em voz baixa. Onde está Jared? Murmurou. Eu fiquei tensa ao ouvir o nome. Melanie se agitou, mas deixou-se levar novamente. O rosto de Walter cedeu. Sua cabeça caiu para trás sobre o pescoço. Walter, sussurrei. A dor é demasiada para ele ficar consciente. Deixe estar, disse Doc. Eu senti um nó na garganta. O que eu posso fazer? A voz de Doc era desolada. Quase o mesmo que eu. Quer dizer, nada. Sou um inútil. Não fique assim, Doc. Eu ouvi Ian murmurar. A culpa não é sua. O mundo não funciona como antes. Ninguém espera mais que isso de você. Meus ombros caíram. Não, o mundo deles não funcionava mais do mesmo modo. Um dedo bateu de leve no meu braço. Vamos, murmurou Ian. Eu fiz que sim com a cabeça e comecei a soltar minha mão outra vez. Os olhos de Walter se reviraram abertos, sem ver. Glad? Você está aí? Implorou. Estou aqui, disse indecisa, deixando seus dedos se fecharem em torno dos meus. Ian deu de ombros. Vou buscar comida para vocês dois, sussurrou ele, e depois saiu. Esperei ansiosa o retorno dele, enervada pelo engano de Walter, que murmurou o nome de Gladys repetidas vezes, mas não parecia precisar de nada de mim, pelo que estava grata. Após um tempo, meia hora talvez, comecei a prestar atenção para ver se ouvia os passos de Ian no túnel, cismando com o que estaria atrasando tanto. Doc ficou o tempo todo em sua escrivaninha, olhando para nada, com os ombros caídos. Era fácil ver o quanto se sentia inútil. Então, de fato, ouvi alguma coisa, mas não eram passos. O que é isso? Perguntei a Doc num sussurro. Walter estava calmo outra vez, talvez inconsciente. Eu não queria perturbá-lo. Doc virou-se para me olhar, ao mesmo tempo que colocava a mão em concha ao lado da cabeça para ouvir. O barulho era uma pulsação engraçada, um tamborilar rápido. Eu pensei ter ouvido ficar um pouco mais alto, mas pareceu diminuir novamente. Que estranho, disse Doc. Soa como... Ele parou, a testa cheia de sulcos, quando o som desconhecido desapareceu. Nós estávamos prestando atenção, de modo que ouvimos os passos quando eles ainda estavam longe, e não combinavam com o esperado. O ritmo inalterável do retorno de Ian. Ele estava correndo. Não, em desabalada carreira. Doc reagiu imediatamente ao ruído de problema. Ele correu para encontrar-se com Ian. Bem que eu também queria poder ver o que estava acontecendo, mas não desejava perturbar Walter, tentando soltar minha mão outra vez. Em vez disso, tratei de escutar. Brent? Ouvi Doc dizer surpreso. Onde está? Onde está? Interveio o outro homem sem fôlego. Os passos correndo só pararam por um segundo e recomeçaram, não tão rápido. Do que você está falando? Perguntou Doc, gritando também. A parasita!
respondeu Brand, impaciente, ansiosamente, enquanto irrompia na entrada em forma de arco. Brand não era um homem grande como Kyle Ian. Provavelmente era apenas alguns centímetros maior que eu, mas era atarracado e forte, como um rinoceronte. Seus olhos percorreram a sala. Seu olhar penetrante focalizou meu rosto por meio segundo. Foi para as feições absortas de Walter e percorreram rapidamente o cômodo, acabando novamente em mim. Doc alcançou Brand então, seus dedos longos segurando o ombro de Brand no exato momento em que um homem mais avantajado dava o primeiro passo em minha direção. O que você está fazendo? Perguntou Doc, a voz mais perto de um rugido do que eu jamais havia escutado. Antes de Brand responder, o ruído voltou, indo do suave ao clamor retumbante e suavizando-se outra vez com uma brusquidão que paralisou todos. As batidas estrondeavam uma em cima da outra, sacudindo o ar quando estavam em seu apogeu. Isso é um helicóptero? Perguntou Doc, sussurrando. É, sussurrou Brand em resposta. É a buscadora, a mesma de antes, aquela que estava procurando essa coisa. Ele projetou o queixo em minha direção. Minha garganta ficou subitamente apertada demais. A respiração que passava por ela era fraca e superficial, insuficiente. Eu fiquei atordoada. Não, agora não, por favor. Qual é o problema dela? Esbravejou Mel em minha mente. Por que não pode nos deixar em paz? Não podemos deixar que ela os machuque. Mas como detê-la? Não sei, isso tudo é culpa minha. Minha também, Peggy. Nossa. Tem certeza? Perguntou Doc. O Kyle viu claramente com binóculos quando o helicóptero estava pairando aqui em cima, a mesma que ele vira antes. E está procurando aqui? A voz de Doc ficou subitamente aterrorizada. Ele deu meia volta, os olhos ardentes para a saída. Onde está Sharon? Brand balançou a cabeça. Só está fazendo uma varredura. Começa em Pikachu, então voa cobrindo um raio. Não parece estar concentrado em nada próximo. Ficou sobrevoando umas vezes aonde nós abandonamos o carro. Sharon? Perguntou Doc outra vez. Está com as crianças e Lucinda. Elas estão bem. Os rapazes estão arrumando as coisas para o caso de precisarmos partir hoje à noite, mas Jeb diz que não acha provável. Doc deu um suspiro, então caminhou vagarosamente até a sua escrivaninha. Ele alongou-se sobre ela, parecendo que tinha acabado de fazer uma grande corrida. Então, não há nada de novo, murmurou ele. Não, só precisamos ficar quietos uns dias, tranquilizou o Brand. Seus olhos se agitaram, percorrendo o cômodo outra vez, parando em mim de tempos em tempos. Você tem um pedaço de corda à mão? Perguntou. Depois levantou uma beirada do lençol, do catre vazio, examinando. Corda? Ecoou Doc secamente. Para a parasita. Kyle me mandou para cá, para guardá-la. Meus músculos se contraíram involuntariamente. Minha mão apertou os dedos de Walter forte demais e ele se queixou. Tentei me obrigar a relaxar, ao mesmo tempo que mantinha os olhos no rosto de Brand. Ele estava aguardando Doc esperançoso. Está aqui para guardar Peggy? Disse Doc, a voz áspera outra vez. E o que o faz pensar que isso seja necessário? Ora, Doc, qual é? Deixe de ser bobo. Nós temos algumas aberturas grandes aqui e um monte de espelhos. Brand apontou para um arquivo encostado à parede oposta. Você se distrai meio minuto e essa coisa vai fazer sinal para aquela buscadora. Eu arquejei surpresa, o que soou alto no aposento sossegado. Viu só, disse Brand. Saquei o plano dela de primeira. Eu queria me enterrar sob um pedregulho para me esconder dos olhos protuberantes e incansáveis de minha buscadora. Mas ele imaginava que eu queria guiá-la até ali, levá-la
ali para matar Jamie, Jared, Jeb e Ian. Eu me senti amordaçada. Você pode ir, Brand, disse Doc num tom gélido. Eu vou ficar de olho em Peg. Brand ergueu uma sobrancelha. O que aconteceu com vocês, gente? Com você, com Ian, com Trude e os demais. É como se estivessem hipnotizados. Se olhos Se os olhos de vocês não estivessem normais, eu me perguntaria se... Vá em frente e se pergunte o que bem quiser, Brand. Não saia, por favor, enquanto vai se perguntando. Brand balançou a cabeça. Eu tenho um trabalho a fazer. Doc andou na direção de Brand, parando quando estava entre mim e ele. Cruzou os braços sob o peito. Você não vai tocar nela. As hélices pulsantes do helicóptero soaram à distância. Nós ficamos todos muito parados, sem respirar, até o ruído sumir. Brand balançou a cabeça, quando fez silêncio outra vez. Ele não falou, apenas foi até a escrivaninha e pegou a cadeira de Doc. Ele a carregou até a parede perto do arquivo, bateu-a com força no chão e sentou-se pesadamente nela, fazendo as pernas de metal guincharem contra a pedra. Então se inclinou para a frente, as mãos sobre os joelhos, e me encarou. Um abutre à espera de lebres moribundas para poder parar de se deslocar. Cerraram-se as mandíbulas de Doc, fazendo um pequeno estalido. Gladys, resmungou Walter, ressurgindo de seu sono estupefato. Você está aí? Nervosa demais para falar com Brady olhando, eu apenas lhe afaguei a mão. Seus olhos sombrios buscaram meu rosto, vendo feições que não estavam lá. Está doendo, Glad. Está doendo muito. Eu sei, sussurrei. Doc? Ele já estava lá, o conhaque nas mãos. Abra, Walter. O ruído do helicóptero soou baixinho, mas ainda muito perto, perto demais. Doc se sobressaltou e umas poucas gotas de conhaque caíram no meu braço. Foi um dia horrível. O pior da minha vida nesse planeta, mesmo contando o meu primeiro dia nas cavernas e o último dia quente e seco no deserto, perto da morte. O helicóptero sobrevoou por algum tempo sem parar. Às vezes, mais de 1 hora se passava e eu pensava que finalmente estava acabando. Então, o barulho voltava e eu via o rosto obstinado da buscadora em minha mente, seus olhos protuberantes percorrendo o deserto, enfadonho, em busca de algum sinal de humanos. Tentei fazê-la ir embora, concentrando-me com toda a força nas minhas lembranças da ausência de características do deserto, da planície sem cor, como se de algum modo isso pudesse garantir que ela não visse mais nada, como se eu pudesse entediá-la até que ela partisse. Brand não tirou seu olhar suspeito de mim um só instante. Eu podia senti-lo sempre, embora raramente olhasse para ele. Fiquei um pouco melhor quando Ian voltou com o café da manhã e o almoço ao mesmo tempo. Ele estava todo sujo, de empacotar as coisas para o caso de uma retirada. O que quer que isso significasse, eles tinham algum lugar para ir? Ian fez uma cara tão feia que ficou parecido com Kyle quando Brand explicou, em frases entrecortadas, por que estava ali. Então, Ian puxou um outro catre vazio para o lado do meu, de modo a poder instalar-se na linha de visão de Brand e assim bloqueá-la. O helicóptero, a vigilância desconfiada de Brand. Essas coisas não eram tão ruins. Num dia comum, se realmente ainda existisse um dia comum, qualquer dessas coisas poderia ter parecido angustiante. Hoje elas não eram nada. Ao meio-dia, Doc tinha dado o último conhaque a Walter. Pareceu que apenas alguns minutos depois, Walter já estava se retorcendo, gemendo, arquejando. Seus dedos machucaram e esfolaram os meus, mas se em algum momento os retirasse, seus gemidos se transformavam em gritos agudos. Fugi uma vez para ir ao banheiro. Brand me seguiu, o que fez Ian sentir que tinha que ir também. Quando voltei, depois de ter quase corrido o caminho todo, os gritos de Walter já não soavam humanos.
O rosto de Doc estava desfigurado com o som da agonia. Walter acalmou-se depois que falei com ele em um momento, deixando-o pensar que era a esposa quem estava ao seu lado. Era uma mentira fácil, uma mentira benigna. Brandy fez uns ruídos de irritação. Não sabia que ele estava errado, de sentir-se perturbado. Nada importava, além da dor de Walter. As queixas e convulsões continuaram, porém, e Brandy ficou andando de um lado para o outro do cômodo, tentando manter-se tão longe do som quanto possível. Jamie apareceu à minha procura, trazendo comida bastante para 4 pessoas. Quando a luz acima estava ficando alaranjada, eu não o deixei ficar. Fiz Ian levá-lo de volta à cozinha para comer. Fiz Ian prometer que o vigiaria a noite inteira, para que ele não se esgueirasse para cá. Walter não podia evitar os gritos quando se contorcia e fazia sua perna quebrada mexer, e o som era quase insuportável. Jamie não teria esta noite gravada em sua memória, de modo como certamente ficaria gravada na minha e na de Doc. Talvez na de Brandy, igualmente, embora ele estivesse fazendo tudo ao seu alcance para ignorar Walter, tapando os ouvidos e cantarolando uma melodia dissonante. Doc não tentou se afastar do horrível sofrimento de Walter. Em vez disso, sofreu com ele. Os gritos de Walter faziam vincos fundos no rosto de Doc, como garras destrinchando sua pele. Era estranho ver a profundidade da compaixão num humano, particularmente em Doc. Eu não poderia olhar para ele do mesmo modo depois de tê-lo visto viver a dor de Walter. A sua compaixão era tão grande, ele parecia sangrar internamente com ela. Observá-lo tornou impossível para mim acreditar que Doc fosse uma pessoa cruel. O homem simplesmente não podia ser um torturador. Tentei lembrar o que havia sido dito para afundar minhas conjecturas. Alguém havia feito alguma acusação direta? Eu não acreditava. Em meu terror, eu deveria ter me precipitado e tirado falsas conclusões. Eu duvidava que pudesse desconfiar de Doc outra vez depois daquele dia de pesadelos. Não obstante, eu sempre acharia o seu hospital um lugar horrível. Quando a última luz do dia desapareceu, o helicóptero fez o mesmo. Nós ficamos no escuro, sem ousar sequer acender a luzinha azul. Levou algumas horas antes que qualquer um de nós acreditasse que a caçada estava terminada. Brandy foi o primeiro a aceitá-lo, e ele também já não aguentava mais o hospital. Faz sentido aquela coisa de existir, murmurou, indo devagar para a saída. Nada para ver à noite. Eu só vou levar a sua lâmpada, Doc, para a parasita de estimação de Jeb não poder se envolver em nada e se meter no meu caminho. Doc não respondeu, nem sequer olhou para o homem taciturno quando ele saiu. Faça isso parar, Glad, faça isso parar, implorou Walter. Eu limpei o suor em seu rosto enquanto ele esmagava minha mão. O tempo parecia ficar mais lento e parar. A noite negra sugeria ser infindável. Os gritos de Walter tornaram-se mais e mais frequentes, mais e mais lacinantes. Melanie estava longe, sabendo que não podia fazer nada útil agora. Eu também teria me escondido, se Walter não precisasse de mim. Eu estava completamente só em minha mente, exatamente como outrora desejara ficar. Isso fez com que me sentisse perdida. Finalmente, uma luz cinza baça começou a insinuar-se devagar pelas aberturas altas sobre nós. Eu flutuava à beira do sono, os gemidos e gritos de Walter me impedindo de afundar de uma vez. Podia ouvir Doc roncando atrás de mim. Fiquei feliz de que ele tivesse conseguido escapar um instantinho. Não vi Jared entrar. Eu estava murmurando promessas vãs, que mal eram, coerentes tentando acalmar Walter. Estou aqui, murmurava eu, quando ele gritava o nome da esposa. Shhh! Tudo bem, tudo bem.
As palavras não tinham sentido, eram algo a dizer, contudo, e, de fato, parecia que minha voz acalmava o pior de seus gritos. Não sei quanto tempo Jared ficou me observando com Walter antes de eu perceber que ele estava ali. Deve ter sido um bom tempo. Eu tinha certeza de que a primeira reação dele seria raiva. Quando o ouvi falar, porém, a voz era calma. Doc, disse ele, e ouvi o Catra atrás de mim sacudir. Doc, acorde. Livrei minha mão de repente, girando desorientada para ver o rosto que vinha com a voz inconfundível. Seus olhos estavam em mim, enquanto ele sacudia o ombro do homem adormecido. Eram impossíveis de ler à luz baça. Seu rosto não tinha absolutamente nenhuma expressão. Melanie saltou consciente. Ela estudou atentamente os seus traços, tentando ler seus pensamentos por trás da máscara. Glade, não vá embora. Não. O grito de Walter fez Doc se levantar num salto, quase virando o catre em que estava. Girei de volta para Walter, pondo a minha mão machucada entre seus dedos tateantes. Shh, shh. Walter, eu estou aqui. Eu não vou embora. Não vou, eu prometo. Ele se acalmou, chorando como uma criança pequena. Eu passei o pano úmido em sua testa. Espasmodicamente, seu soluço acalmou e transformou-se num suspiro. O que é isso? Murmurou Jeb atrás de mim. Ela é o melhor analgésico que eu fui capaz de encontrar, disse Doc cansado. Bem, encontrei algo melhor que uma buscadora domesticada. Meu estômago deu um nó e Melanie esbravejou na minha cabeça. Tão estúpido e cegamente teimoso, rosnou ela. Ele não acreditaria se você dissesse que o sol se põe no oeste. Mas Doc estava bem além de preocupar-se com o menosprezo em relação a mim. Você encontrou. Morfina. Não é muito. Eu teria chegado aqui antes se a buscadora não tivesse me prendido lá fora. Doc entrou imediatamente em ação. Eu o vi fazendo farfalhar alguma coisa de papel que ele puxou com alegria. Jared, você é um sujeito milagroso. Doc, só um segundo. Mas Doc já estava ao meu lado, seu rosto fatigado, ardente de ansiedade. Suas mãos estavam ocupadas com uma pequena seringa. Ele espetou a pequena agulha na dobra do braço de Walter, no braço que estava unido a mim. Eu virei o rosto. Pareceu-me horrivelmente invasivo espetar alguma coisa na pele dele. Mas não havia como argumentar quanto aos resultados. Em meio minuto, todo o corpo de Walter relaxou, derretendo-se numa pilha de carne liberta sobre o colchão fino. Sua respiração foi de áspera e urgente para sussurrante e regular. A mão dele relaxou, soltando a minha. Eu massageei minha mão esquerda com a direita, tentando levar o sangue de volta para a ponta dos meus dedos. Pequenos formigamentos seguiam o fluxo de sangue sob a minha pele. Eu ergui os olhos do rosto de Walter, finalmente calmo. Jared estava de costas para mim, mas pude ver a surpresa na expressão de Doc. Doc, infelizmente, não é o suficiente, murmurou Jared. Suficiente para quê? Eu não vou guardar isso aqui para um dia de chuva, Jared. Tenho certeza de que a gente vai querer ter de novo, e logo, mas não vou deixar Walter gritando de agonia quando tenho um meio para ajudá-lo. Não foi o que eu quis dizer, disse Jared. Ele falou como falava quando já havia pensado longa e profundamente sobre alguma coisa. Lento e regular, como a respiração de Walter. Doc franziu um senho confuso. Há bastante para fazê-lo ficar sem dor, talvez uns 2 ou 3 dias. É tudo, disse Jared. Se você lhe der em doses. Eu não entendi o que Jared estava dizendo, mas Doc entendeu. Ah! Ele deu um suspiro. Então se virou para olhar para Walter outra vez e vi lágrimas recentes começarem a se acumular sob suas pálpebras inferiores. Ele abriu a boca para falar, mas não saiu nada.
Eu quis saber sobre o que eles estavam falando, mas a presença de Jared me fez ficar em silêncio. Trouxe de volta a reserva de que raramente eu sentia necessidade hoje em dia. Você não pode salvá-lo. Só pode poupá-lo da dor, Doc. Eu sei, disse Doc. Sua voz estava alquebrada, como se segurasse um soluço. Você tem razão. O que está acontecendo? Perguntei. Enquanto Melanie estivesse por perto, eu também podia lançar mão dela. Eles vão matar o Walter, disse ela impassivelmente. Há morfina suficiente para causar uma overdose. Meu arquejo soou alto no cômodo silencioso, mas na verdade foi apenas um suspiro. Eu não levantei a cabeça para ver como os dois homens saudáveis reagiram. Formaram-se as minhas próprias lágrimas quando me inclinei sobre o travesseiro de Walter. Não, pensei. Não, ainda não. Você prefere que ele morra gritando? Eu só não consigo suportar o fim. É tão absoluto. Eu nunca mais vou ver meu amigo outra vez. Quantos dos seus outros amigos você voltou para visitar, peregrina? Eu nunca tive amigos assim antes. Meus amigos em outros planetas misturavam-se todos sem muita clareza em minha mente. As almas tão semelhantes, quase intercambiáveis, em certos aspectos. Walter era inconfundivelmente ele mesmo. Quando partisse, não haveria ninguém que pudesse preencher seu lugar. Eu aninhei a cabeça de Walter em meus braços e deixei as lágrimas caírem sobre sua pele. Tentei conter meu choro, mas ele se impôs. Não obstante, mais um lamento que soluços. Eu sei, é outro primeiro, sussurrou Melanie, e havia compaixão em seu tom. Compaixão por mim. Isso era um primeiro também. Peg? Perguntou Doc. Eu só balancei a cabeça, incapaz de responder. Acho que você ficou tempo demais aqui, disse. Senti sua mão leve e cálida em meu ombro. Você deveria dar uma descansada. Eu balancei a cabeça outra vez, ainda chorando suavemente. Você está exausta, disse. Vá tomar um banho, esticar as pernas, comer alguma coisa. Eu olhei para ele de modo penetrante. Walter estará aqui quando eu voltar? Murmurei entre lágrimas. Seus olhos se estreitaram ansiosamente. Você quer que esteja? Eu gostaria de ter uma chance de dizer adeus. Ele é meu amigo. Ele afagou meu braço. Eu sei, Peg, eu sei. Eu também. Não tenho nenhuma pressa. Vá tomar um pouco de ar e depois volte. Walter ainda vai dormir um bom tempo. Eu li o seu rosto cansado e acreditei na sinceridade que havia nele. Concordei com o aceno e coloquei a cabeça de Walter cuidadosamente de volta ao travesseiro. Talvez, se eu me afastasse um pouco daquele lugar, eu encontrasse um jeito de lidar com aquilo. Eu não estava segura de como. Eu não tinha experiência de despedidas de verdade. Como estava apaixonada por ele, não me importava que fosse sem querer. Tive de olhar para Jared antes de sair. Eu queria isso. Eu queria isso também. Mas desejava que, de algum modo, pudesse me excluir do processo. Ele estava olhando fixamente para mim. Tive a sensação de que havia muito. Seus olhos estavam me olhando. Seu rosto estava cuidadosamente composto, mas havia surpresa e suspeita em seus olhos novamente. Isso me cansou. Qual o sentido de eu fazer uma encenação, mesmo que fosse uma mentirosa tão talentosa? Walter nunca me defenderia outra vez. Eu não poderia mais enganá-lo. Encarei o olhar fixo de Jared por um longo segundo, então me virei para me apressar pelo corredor escuro como breu, mas claro que a expressão que ele tinha no rosto. Capítulo 32. Emboscada. As cavernas estavam calmas. O sol ainda não tinha se levantado. Na grande praça, os espelhos, como a aurora que chegavam, tinham um tom cinza claro.
Minhas poucas roupas ainda estavam no quarto de Jamie e Jared. Eu entrei sem fazer barulho, feliz por saber onde estava Jared. Jamie dormia profundamente, bem encolhido em posição fetal, no canto superior do colchão. Geralmente ele não dormia assim tão comprimido, mas, no momento, tinha boas razões para fazê-lo. Ian estava esparramado em todo o espaço restante, os pés e as mãos sobrando nas beiradas da cama, um membro em cada um dos 4 lados. Por alguma razão, aquilo foi extremamente engraçado para mim. Eu tive de pôr a mão na boca para conter a gargalhada, enquanto pegava minha camiseta e o short velho, tingido de terra. Parti com pressa para o corredor, ainda contendo a risada. Você está rindo de boba, de tanto apanhar, disse Melanie. Precisa dormir um pouco. Eu durmo depois, quando... Eu não pude concluir o pensamento, que me despertou instantaneamente, e tudo ficou silencioso outra vez. Eu ainda estava correndo enquanto seguia para a sala de banhos. Confiava em Doc, mas talvez ele mudasse de ideia. Talvez Jared argumentasse contra o que eu queria. Eu não poderia ficar ali o dia todo. Pensei ter ouvido algo atrás de mim, quando cheguei ao entroncamento em forma de polvo, onde todos os corredores de dormitório se encontravam. Olhei para trás, mas não consegui ver ninguém na entrada escura. As pessoas estavam começando a acordar. Logo estaria na hora do café da manhã e de outro dia de trabalho. Se tivessem terminado com os talos do milho, os canteiros do leste teriam de ser lavrados. Talvez eu tivesse tempo para ajudar mais tarde. Segui o caminho familiar até os rios subterrâneos, minha mente em milhões de outros lugares. Aparentemente, não conseguia me concentrar em nada em particular. Toda vez que tentava focalizar um assunto, Walter, Jared, café da manhã, tarefas, banho, algum outro me desviava a cabeça em segundos. Melanie tinha razão, eu precisava dormir. Ela estava tão confusa quanto eu. Seus pensamentos vagavam, todos em torno de Jared, mas ela também não conseguia fazer nada de coerente com eles. Eu estava habituada à sala de banhos. A escuridão total não me incomodava mais. Tantos lugares eram negros ali. Metade do meu dia era vivido no escuro. E eu tinha estado ali muitas vezes. Nunca havia nada à espreita sob a superfície de água, esperando para me puxar para baixo. Contudo, eu sabia que não tinha tempo para me estender. Os outros logo estariam de pé, e algumas pessoas gostavam de começar seus dias limpas. Comecei a agir, primeiro me lavando, passando em seguida as minhas roupas. Esfreguei a blusa furiosamente, desejando poder lavar da memória as 2 noites anteriores. Minhas mãos doíam quando terminei. As lesões secas nos nós dos dedos ardiam mais que tudo. Eu as enxaguei, mas isso não fez nenhuma diferença visível. Dei um suspiro e subi a borda para me vestir. Eu tinha deixado minhas roupas secas sobre as pedras soltas no fundo do cômodo. Chutei uma pedra por acidente, forte o bastante para machucar meu pé descalço, e ela voou com um estrépito alto que encheu a sala, ricocheteando na parede e caindo com um gorgolejo na piscina. O barulho me fez dar um pulo. Embora não fosse tão alto, ao lado do bramido do rio quente na outra sala. Eu estava enfiando os pés nos meus tênis surrados quando meu tempo acabou. Toque, toque, disse uma voz familiar da entrada escura. Bom dia, Ian disse. Acabei de terminar. Você dormiu bem? Ian ainda está dormindo, respondeu a voz de Ian. Mas tenho certeza de que não vai dormir para sempre. Então é melhor a gente andar logo com isso. Minhas juntas congelaram no lugar. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar. Eu tinha notado isso antes, mas por causa das longas semanas da ausência de Caio, havia esquecido. Não só Ian e o irmão eram muito parecidos como... Quando Caio falava em tom normal, o que só acontecia muito raramente, eles também tinham exatamente a mesma voz. Não havia ar. Eu estava presa naquele buraco negro com Caio na porta. Não havia saída. Fique quieta,
gritou Melanie na minha cabeça. Eu podia fazê-lo. Não havia ar para eu gritar. Ouça, preste atenção. Eu fiz o que me mandaram, tentando me concentrar, apesar do medo que trespassava minha mente como milhões de finas lanças de gelo. Não podia ouvir nada. Kyle estava esperando uma resposta, andando furtivamente pela sala em silêncio. Prestei mais atenção, mas o movimento do rio cobria qualquer barulho. Rápido, pegue uma pedra, ordenou Melanie. Pra quê? Eu me vi batendo uma pedra bruta na cabeça de Kyle. Eu não posso fazer isso. Então nós vamos morrer, gritou ela em resposta. Eu posso fazê-lo, deixe-me. Tem de haver outro meio. Gemi, mas forcei meus joelhos enregelados a se dobrarem. Minhas mãos tatearam no escuro e voltaram com uma pedra grande e dentada e um punhado de seixos. Lutar ou fugir? Em desespero, tentei soltar Melanie e deixá-la sair. Eu não pude encontrar a porta. As mãos ainda eram minhas, agarrando inutilmente objetos que eu jamais poderia transformar em armas. Um barulho. Um borrifo mínimo, quando algo entrou no córrego que saía da piscina para a latrina, a poucos metros apenas. Peregrina, me dê minhas mãos. Eu não sei como, pegue-as. Eu comecei a rastejar junto à parede rumo à saída. Melanie lutava para achar um jeito de sair de minha mente, mas tão pouco conseguia encontrar a porta do lado dela. Outro barulho. Não no córrego distante. Uma respiração, na saída. Fiquei paralisada onde estava. Onde está ele? Não sei. Mais uma vez, eu não ouvia nada a não ser o rio. Kyle estava sozinho. Havia alguém na porta para me pegar enquanto ele me pastoreava em volta da piscina. Quanto Kyle estava perto agora. Senti os pelos dos meus braços e pernas totalmente arrepiados. Havia uma espécie de pressão no ar, como se eu pudesse sentir os movimentos silenciosos de Kyle. A porta. Eu dei meia volta, recuando devagar na direção de onde tinha vindo, longe de onde eu vira a respiração. Ele não podia esperar para sempre. O pouco que havia falado me disse que estava com pressa. Alguém podia chegar a qualquer momento, mas a vantagem era dele. Havia menos gente disposta a detê-lo do que quem pudesse achar que isso era para o melhor. E entre os inclinados a detê-lo, ainda menos pessoas que tivessem de fato alguma chance de fazê-lo. Só Jeb e sua arma fariam diferença. Jared, pelo menos, era tão forte quanto Kyle, mas Kyle estava mais motivado. Jared provavelmente não lutaria com ele agora. Outro barulho. Era um passo à porta? Ou apenas minha imaginação? Quanto tempo havia durado o silencioso impasse? Eu não tinha ideia de quantos segundos ou minutos se haviam passado. Prepare-se. Melanie sabia que a temporização logo chegaria ao fim. Queria que eu segurasse a pedra com mais força. Mas primeiro eu daria uma chance à fuga. Eu não seria uma lutadora efetiva, mesmo que eu pudesse me obrigar a tentar. Kyle provavelmente tinha 2 vezes o meu peso e alcançava muito mais longe. Eu ergui a mão com os seixos e mirei na direção da passagem ao fundo para a latrina. Talvez pudesse fazê-lo pensar que eu ia me esconder e esperar ajuda. Lancei um punhado de pequenos seixos e me assustei com o barulho quando eles bateram na parede da rocha. A respiração à porta de novo. O ruído de uma passada leve dirigiu-se ao meu chamariz. E se forem 2? Não sei. Eu estava quase na saída. Se apenas pudesse chegar ao túnel, achava que poderia vencê-lo na corrida. Eu era mais leve e mais rápida. Ouvi um passo, muito nitidamente desta vez, perturbando o curso do córrego no fundo da sala. Rastejei mais rápido. Um chapinhar gigantesco despedaçou o tenso impasse. A água tamborilou em minha pele, fazendo-me arquejar, e respingou a parede numa onda de ruídos úmidos. Ele está vindo pela piscina, corra!
Eu hesitei apenas um segundo. Dedos grandes agarraram minha panturrilha, meu tornozelo. Fiz força contra o puxão, projetando-me para a frente. Tropecei, e o impulso que me jogou no chão fez os dedos dele escorregarem. Ele pegou meu tênis. Eu esperneei, deixando-o na mão dele. Eu estava caída, mas ele estava caído também. Isso me deu tempo suficiente para engatinhar para a frente, arranhando os joelhos na aspereza da pedra. Caio grunhiu e sua mão agarrou meu calcanhar descalço. Não havia onde firmar a pegada. Escapei outra vez. Saltei violentamente para a frente, já sobre os pés e com a cabeça ainda abaixada. A cada segundo em perigo de cair, pois meu corpo se deslocava quase paralelo ao chão. Mantive o equilíbrio por pura força de vontade. Não havia mais ninguém, ninguém para me pegar a saída para o cômodo externo. E corri, esperança e adrenalina jorrando em minhas veias. E irrompi na sala do rio a toda velocidade. Meu único pensamento era chegar ao túnel. Dava para ouvir a respiração intensa de Caio bem atrás, mas não perto bastante. A cada passo, eu exercia mais impulso contra o chão, lançando-me adiante e à frente dele. Uma dor lacetou minha perna, fazendo-me falhar. Por cima do balbucio do rio, eu ouvi duas pedras pesadas baterem no chão e rolarem. A que eu havia estado segurando e a que me atingira. A perna torceu sob meu peso, o que me fez girar para trás e cair no chão, e no mesmo segundo ele estava sobre mim. Seu peso fez minha cabeça bater com um som na rocha e me prendeu no chão. Nenhum ponto de apoio. Grite! O ar saiu de mim com um som de sirene que surpreendeu todos nós. Meu grito sem palavras foi mais do que eu havia esperado. Certamente alguém o ouvira. Por favor, permita que esse alguém seja Jeb. Por favor, permita que ele esteja armado. Arg! Protestou Caio. Sua mão era grande o bastante para cobrir a maior parte de meu rosto. Sua palma esmagou minha boca, interrompendo meu grito imediatamente. Então ele rolou, e o movimento me pegou tão de surpresa que eu não tive tempo de tentar tirar alguma vantagem. Ele me impelia rápido, por cima e por baixo, e por cima de seu próprio corpo. Fiquei atordoada e confusa, minha cabeça ainda girando, mas compreendi, assim que meu rosto tocou a água. A mão dele agarrou minha nuca, empurrando o meu rosto no córrego raso da água mais fria, que serpenteava a caminho da piscina de banhos. Era tarde demais para prender a respiração. Eu já havia inalado um tanto de água. Meu corpo entrou em pânico quando a água atingiu os pulmões, o que provocou uma agitação mais forte do que ele esperava. Todos os meus membros se sacudiam e batiam em todas as direções, e a mão dele escapou de meu pescoço. Ele tentou me segurar melhor, mas algum instinto fez com que eu me arrastasse para ele em vez de me afastar, como ele estava esperando. Eu só me arrastei uns centímetros, mas isso tirou do córrego meu queixo e o suficiente de minha boca para que eu pudesse expelir uma parte da água e dar uma respirada. Ele lutou para me enfiar na corrente de novo, mas eu me retorci e me apertei em cunha sob ele, de modo que seu próprio peso passou a trabalhar contra seu objetivo. Eu ainda estava reagindo à água nos meus pulmões, tossindo e espalmando, fora de controle. Chega! Rosnou Caio. Ele se livrou de mim e eu tentei me arrastar para longe. Ah, não, você não vai, cuspiu ele entre dentes. Estava acabado e eu sabia disso. Havia algo errado com a minha perna ferida. Estava dormente e eu não conseguia fazer com que me obedecesse. Eu só podia me arrastar pelo chão, com os braços e minha perna boa. E eu estava tossindo forte demais para fazer até mesmo isso direito. Tossindo demais para gritar outra vez. Caio agarrou meu punho e me deu um puxão, levantando-me do chão. O peso de meu corpo fez minha perna dobrar e eu caí por cima dele.
Ele pegou meus punhos com uma das mãos e colocou o outro braço em volta de minha cintura. Tirou-me do chão e me apoiou sobre seu flanco, como se desejando, como um desajeitado saco de farinha. Eu me retorci e minha perna boa chutou o ar vazio. Vamos acabar com isso. Ele pulou no córrego menor com um salto, carregando-me para o sumidouro. O vapor forte e quente banhou meu rosto. Ele ia me jogar no buraco escuro e quente, deixar a água fervente me arrastar para dentro da terra enquanto me queimava. Não, não, gritei, a voz rouca e baixa demais para ter algum alcance. Eu me retorci freneticamente. Meu joelho bateu numa das colunas viscosas de pedra e eu prendi meu pé em torno dela, tentando libertar-me das mãos de Caio com um puxão. Ele deu um solavanco, soltando-me com um grunhido impaciente. Pelo menos isso afrouxou sua mão o bastante para eu fazer mais um movimento. Tinha funcionado antes, então tentei outra vez. Em vez de tentar me livrar, eu o girei e passei minhas pernas na cintura dele, prendendo o tornozelo bom em volta do ferido, tentando ignorar a dor para conseguir um bom apoio. Me solta, sua... Ele bateu para me fazer soltar. Eu dei um puxão e liberei um dos meus pulsos. Pressionei esse braço em volta do pescoço dele e agarrei seus cabelos grossos. Se eu fosse para o rio escuro, ele iria também. Caio bufou e parou de puxar minha perna, tempo suficiente para esmurrar meu flanco. Eu arquejei cheia de dor, mas consegui agarrar os cabelos dele com a outra mão. Ele me envolveu com os dois braços, como se estivéssemos nos abraçando, em vez de agarrados numa luta mortal. Então, segurou minha cintura de ambos os lados e puxou com toda a sua força contra o meu ponto de apoio. Os cabelos dele começaram a sair das minhas mãos, mas ele apenas grunhia e puxava ainda mais. Eu podia ouvir a água fumegante correndo bem perto, bem abaixo de mim. Pareceu. O vapor elevava-se numa nuvem espessa, e por um minuto eu não pude ver nada exceto o rosto de Kyle, retorcido de ódio, transformado em algo animalesco e impiedoso. Senti que minha perna ferida estava cedendo. Tentei me agarrar mais a ele, mas a sua força bruta estava ganhando de meu desespero. Ele estaria livre de mim num momento, e eu cairia no vapor sibilante e desapareceria. Jared, Jared. O pensamento, a agonia, pertencia a nós duas, a mim e a Melanie. Eles nunca saberiam o que havia acontecido comigo. Ian, Jeb, Doc, Walter. Nenhuma despedida. Kyle saltou de repente no ar e caiu no chão com um baque. O impacto dissonante teve o efeito que ele queria. Minhas pernas se soltaram. Mas antes que ele pudesse tirar vantagem, houve outro desdobramento. O estrépito foi ensurdecedor. Eu pensei que toda a caverna estivesse desabando. O chão tremeu abaixo de nós. Kyle arquejou e pulou para trás, levando-me com ele. As mãos ainda agarradas aos meus cabelos. As minhas mãos ainda agarradas aos seus cabelos. A rocha sob os pés dele, com mais crepitações e rangidos. Começou a estilhaçar-se. Nosso peso tinha rompido a borda quebradiça do buraco. À medida que Caio se afastava com dificuldade, o desabamento seguia seus passos pesados. Era mais rápido que ele. Um pedaço de chão desapareceu sob seu calcanhar e ele caiu com um baque. Meu peso puxou-o com força para trás e a cabeça dele bateu bruscamente num pilar de pedra. Seus braços caíram para longe de mim, flácidos. Os estalos do chão transformaram-se num gemido constante. Dava para sentir o chão tremendo sob o corpo de Caio. Eu estava sob o peito dele. Nossas pernas pendiam no espaço vazio, o vapor se condensando num milhão de gotas sob nossa pele. Caio? Não houve resposta. Eu tive medo de me mover. Você precisa sair de cima dele. Vocês são pesados demais juntos. Com cuidado. Use o pilar. Saia de perto do buraco.
choramingando de medo, aterrorizada demais para pensar por mim mesma, eu fiz o que Melanie mandou. Soltei meus braços dos cabelos de Caio e passei cautelosamente sobre a sua forma inconsciente, usando o pilar como apoio para arrastar-me adiante. Parecia firme o suficiente, mas o chão ainda gemia sob nós. Eu passei do pilar para o chão além dele. Aquele chão permaneceu firme sob minhas mãos e meus joelhos, mas eu me arrastei para mais longe, para a segurança do túnel de saída. Ouvi outro estalido e eu olhei para trás. Uma das pernas de Caio caiu, mas quando a rocha cedeu sob ela. Escutei barulho de água. Desta vez, quando o grande pedaço de pedra caiu, no rio que passava abaixo, o piso estremeceu sob o peso. Ele vai cair, compreendi. Ainda bem, rosnou Melanie. Mas, se ele cair, não vai mais poder nos matar, Peggy. Se não cair, ele vai nos matar. Eu não posso. Pode sim, vá embora. Não quer viver? Eu queria viver. Caio podia desaparecer. Se ele desaparecesse, havia uma possibilidade de que ninguém mais me machucasse de novo. Pelo menos não entre as pessoas ali. Ainda havia a buscadora a considerar, mas talvez ela desistisse um dia, e então eu poderia ficar indefinidamente com os humanos que amava. Minha perna latejou, a dor substituindo a dormência. Um fluido morno escorreu de meus lábios. Eu experimentei o umedecido sem pensar e compreendi que era o meu sangue. Vá embora, peregrina. Eu quero viver. Eu quero ter escolha também. Dava para sentir os tremores de onde eu estava. Mais um pedaço de chão caiu no rio. O peso de Caio foi deslocado e ele escorregou alguns centímetros para o buraco. Deixe-o ir. Melanie sabia mais que eu do que estava falando. Era o mundo dela, as regras dela. Eu olhei fixamente para o rosto do homem que estava prestes a morrer. O homem que queria me ver morta. Inconsciente, Caio não tinha mais o rosto de um animal furioso. Estava descontraído, quase pacífico. A semelhança com o irmão era muito aparente. Não, protestou Melanie. Eu voltei até ele, me arrastando sob as mãos e os joelhos. Devagar, sentindo o chão com cuidado antes de cada centímetro que avançava. Estava com medo demais para passar do pilar, então enganchei minha perna boa nele. Um apoio de novo, e me debrucei para enfiar a mão sob os braços de Caio e sobre seu peito. Puxei com tanta força que quase arranquei meus braços das articulações, mas ele não se mexeu. Eu ouvi um barulho parecido com areia escorrendo numa ampulheta, enquanto o chão continuava a desfazer-se em minúsculos fragmentos. Dei outro puxão, mas o único resultado foi o chão se desfazer mais depressa. Deslocar o peso dele era partir o chão mais rápido. No exato momento em que pensei nisso, um grande pedaço de rocha mergulhou no rio e o equilíbrio precário de Caio foi rompido. Ele começou a cair. Não! Gritei, a sirene rompendo de minha garganta outra vez. Eu me imprensei contra a coluna e tratei de segurá-lo do outro lado, prendendo minhas mãos em volta de seu peito. Meus braços doíam. Socorro! Gritei. Alguém! Socorro!